síndrome do Rett, eu me lembro que eu tomava um remédio de Ritalina, que era para concentração, e ele deu um efeito colaterais, e daí que eu comecei a ocasionar essa doença. Ele começou assim, ó, é que desde bebê, né, ele toma medicação, né, que ele, quando ele começou com 6 meses, ele deu convulsão, né, aí eu levei logo na neurologista e a neurologista detectou que ele tinha a síndrome da hiperatividade de difícil atenção. Ele ficou 1 ano e meio sem dormir de noite e de dia, ele fazia aquele sono de soninho, né, e acordava e era assim, era muito chorão. Ele era muito agitado, né, nervoso, e aí então, isso tudo eu colocava mensalmente quando ele ia na neuro, né, e na psicóloga, porque ele viveu, desde bebê, ele viveu em psicólogo, fonoaudiólogo, tudo que foi, esses especialistas ele foi. Então a neurologista na época era a doutora Maria Sônia Portner, ela morava em Porto Alegre, agora ela está nos Estados Unidos, e ela cuidou dele até, assim, já a fase da adolescência, né? E aí então ela chegou à conclusão que ele tinha essa síndrome. Aí ela deu a Ritalina para ele poder frequentar a escola. Desde cedo? Desde cedo. Então ele, desde bebê, ele tomava a Ritalina. Desde pequeno eu tinha problema assim, às vezes que nem eu tive muito problema de aprender a ler, matemática também eu era mal quando eu, desde pequeno assim, eu difícil de entender as coisas, nossa, eu fiz um teste. Ele tinha muitas dificuldades assim em tudo, né? Então ele começou com esse Ritalina, e com a Ritalina ele se tornava um menino obediente, calmo, prestava atenção na escola, ele entendia, então tu conversava com ele, ele era uma criança assim querida, né? Então ele tomava de segunda a sexta, final de semana ele parava, nas férias ele parava o Ritalina. E foi indo até os 7 anos. Aí com 7 anos, aí ele desencadeou a síndrome de Tourette. E aí então ela teve que tirar a Ritalina, porque a Ritalina era muito bom para concentração, mas desencadeava essa Tourette. Uma vez, eu tive tanto tique, meu Deus do céu, eu tive um tique que tu nem imagina, tipo, assim, sei lá, quando eu era mais criança, tipo, eu tinha não tem nem noção como é, não nem lembro direito, mas tem umas fica a cabeça, assim, agora as tiques que eu tenho normalmente, se tenho, pra olhar assim, pra piscar o olho, ou fazer assim com os dedos, mas bem... Por exemplo, que eu mostro pra vocês, que ele fazia, pra vocês terem noção, ele fazia assim, ó, ele fazia isso aqui, ó, sacudia a cabeça, ele fazia assim... Fazia muito louca. Tinha uns então que ele fazia assim, ó, ele tava normal assim com a gente, e de repente ele fazia Nilce, que ele me chamava. E outros tiques que a gente não lembra, né, que a gente procurava até não lembrar, porque a gente faz, nós rimos junto, mas assim, numa forma de, a gente levava na esportiva, né, pra não marcar ele, mas assim, então imagina na escola o que seria, né. Os meus colegas assim, não ficavam tirando muito, porque todo mundo ficava sabendo como era e tal. É que era mais brigão, mas quando eu era criança eu queria, sei lá, eu ficava muito nervosinho. Mas alguns tiravam assim, mas eu não dava muita bola, sabe? Mas eles percebiam porque a minha mãe falava para os diretores, falava só para os alunos. Mas assim, a convivência na escola não foi fácil, tá? Entre escola e aluno com pais, foi assim, muito humilhante para nós pais, muito humilhante, porque na época os professores não conheciam muito essa síndrome, nenhuma das três, as escolas também não tinham o conhecimento que tem hoje. Nas escolas, o Ricardo era um menino sem limites e sem educação. Tá? Na época tinha uma irmã que ela era psicóloga e ela assim implicava muito com nós, família, filho, por causa da síndrome, né? Então a gente andou até assim se desentendendo, tirei ele da escola. E aí eu troquei de escola, ele trocou muitas escolas para poder se adaptar, inclusive ele estava com a Lúcia Vale, que era a psicopedagoga, seria uma escola ideal para ele, né? Então eu fui até lá, quando eu cheguei lá para matricular ele, eu vi assim crianças com síndrome de Down, crianças com cadeiras de rodas, e eu assim pensei assim, bem, aqui é a escola ideal para o meu filho, né? Só que ele foi, assim, foi o inferno, foi pior, eu acho. Eles tiravam ele da sala de aula, não me comunicavam, não ajudavam ele, não ensinavam.
simplesmente tiravam ele da sala dela, botavam na biblioteca, fazer qualquer coisa, não me comunicavam. Assim, quando ele era menor, ele era muito discriminado por tudo, sabe? E essa discriminação ali machucava muita gente, porque até eu colocava, eu ia nas reuniões, eu não tinha nem coragem de chegar na sala para ir nas reuniões, porque tu entrava na sala, aquela é a mãe do Ricardo, tá? Cheguei na escola da APAE, fui ver se meu filho era um aluno de APAE, porque eu estava bem consciente, né, que ele era meu filho e eu tinha que amar ele de que forma fosse, né? Então eu fui numa escola de APAE, coloquei e a diretora da escola colocou para mim, não, que meu filho não era um menino de APAE, né? Que hoje tem a inclusão, na época não tinha inclusão nas escolas. Só que aquela escola foi muito massacrante, muito. Bem melhor. De vez em quando, às vezes, para tomar um remédio, me dá, que nem nas provas, uma concentração assim, mas não que tem gente assim que vai mal na prova porque me dá um branco, você fica nervoso, né? Se eu sei matéria eu vou bem, mas às vezes eu me disperso muito fácil, sabe? Quando eu tô na aula assim, qualquer coisinha, eu sempre tenho que ficar na frente, porque eu fico um pouco atrás, vejo as pessoas se movimentando, eu já me disperso, não entendo nada. Nada. Por isso que eu normalmente estou fazendo mais as coisas estudando em casa, tipo, estudando mais em casa que na sala de aula. Na sala de aula não tem muita coisa. Uma vez eu era mais aditivo, agora eu não estou mais assim, ser aditivo. A gente colocou para psicóloga, daí a psicóloga me encaminhou para um psiquiatra. Então, aí ele começou com o Dr. Ricardo Maioli. Daí ele tomava, então nesse período ali foi a transição assim, da troca de medicação com a Ritalina e o outro remédio, porque ele não podia ficar sem o remédio de concentração. E aí a Ritalina ele não podia tomar. Então foi assim um período difícil, porque não aceitavam a medicação correta para a concentração. E aí ele ficou um período assim bastante assim, terrível. Mas depois, então, eles acertaram, o doutor Ricardo Maioli começou a dar para ele os Argos, daí os Argos começou a ajudar ele, assim, a controlar mais os tiques e dona, que seriam os Argos, né? Então, ele começou a tomar esse remédio, que daí esse remédio ajudava nos tiques, mas não ajudava na concentração. Então, o doutor Augusto, ele colocou para a concentração o Stratera. Só que o Stratera era uma medicação que vinha dos Estados Unidos e era uma medicação muito cara, era R$400 um vidrinho assim de 28 comprimidos. E tinha que pedir assim de 15 em 15 dias porque demorava para chegar. Então assim a gente ficou acho uns 2 anos assim fazendo com esse remédio. Depois a gente não conseguiu mais dar volta. Então eu coloquei para o médico se ele podia trocar a medicação. Aí ele tentou com esse aqui, ó. Então ele tomou muito tempo Ciprolift aqui, para concentração, e esse sempre para os tiques. Na época, quando eu era criança, assim, eu não consegui tomar uma sessão tão forte que eu não aguentava ficar uns 10 segundos sem fazer. É tipo uma mesma coisa que é direto, assim, uma natural do teu corpo, sabe? Eu não conseguia, era natural. Agora eu até consigo me policiar, mas antes era direto, assim, não conseguia. Eu tentava, mas não conseguia. Eu ficava mais nervoso ainda e fazia mais ainda. Dizem que não percebe, na verdade, pode ser que até que tu percebe, mas tu perceba assim, mas fica uma coisa tão chata, porque o cara faz tanta coisa que nem quando tem muitos tiques, ele fica assim, ó, né? Daí, isso atrapalha quando o cara tá escrevendo. Eu uma vez tinha assim, ficava fazendo assim, sabe? Eu simplesmente ficava me mexendo, isso atrapalha. Eu não conseguia, mas me atrapalhava muito, ficava mais estressado ainda. Daí sim, ficava estressado. Você sabe, o bolso às vezes ele fura, sim, né? E meu marido é caminhoneiro, então a gente tinha dificuldades. Eu tinha a Karine também, que tinha problemas também da hiperatividade, então ela também era medicada, tratada com um especialista, então a gente tinha vezes que não se conseguia dar a volta, né? Então a gente pedia para a Cristiane assim, um tempo, né? Então ela dava aquele tempo, quando a gente dava para ir de novo, a gente voltava. E ela sempre orientava a gente, né? Então, só que quem mais participava era eu, né? Porque meu esposo sempre viajando, mas eu sempre passava para ele as orientações que ela me colocava, né? E chegou numa época que eu estava num estresse muito grande, que eu não aguentava mais, eu nem sabia que eu estava em depressão. E ela via nos meus olhos, né? E ela me tratava
como indicação a mim e aos meus 2 filhos com uma consulta. Eu também tive que me tratar numa psicóloga, porque eu estava tendo um estresse muito grande, então eu acabei até hospitalizada por isso. E entrei em depressão de novo, né? Então, eu me tratei 2 anos com a Olga. E foi aí onde me ajudou, né, a conseguir levar adiante, né? Porque não foi fácil, né? Eu sozinha, com 2 filhos, com situações assim, né? O marido viajando e sempre pouco dinheiro, então era uma situação difícil, as escolas assim me pressionando, né? Então foi muito difícil, foi uma fase muito difícil. Agora então ele começou um tratamento com parapsicólogo, né? Então vamos tentar também esse para ver se vai ajudar, né? Que esse parapsicólogo ele fez uma palestra, que eu sou catequista, né? E ele fez uma palestra para os pais dos meus catequizandos, então eu me interessei, né? E fui conversar com ele e justamente eu fiz a pergunta porque ele estava colocando que muitas vezes a gente toma remédios que não tem necessidade, né? Que é muito assim psicológico, né? Ele me deu o endereço e aí ele foi, ele já foi 2 vezes, né? Então agora semana que vem tem de novo, né? Então vamos tentar, né? Vamos ver tudo o que é pro melhor para ele, a gente procura, né? Porque a minha preocupação é assim, ó. Hoje ele tem a mim e meu esposo, né? Só que eu não sei o amanhã, né? Então, eu tenho muita fé em Deus e eu sempre digo assim, ó, que eu não quero que Deus dê a cura total do meu filho se não é a vontade dele. Mas que pelo menos assim, que Deus dê para ele a oportunidade de ser uma pessoa livre, que ela possa se defender sozinha, né? Que possa trabalhar, estudar, formar uma família, entendeu? Sozinho, que ele não necessite sempre da minha pegada. Eu não media esforços, assim, ó, se me mandavam assim no inferno, eu acho que eu ia pelo meu filho, sabe? Até hoje, assim, tudo que me indicam, eu levei até em centro espírita, mesmo sendo católica, levei em centro espírita, assim, tudo que me colocavam, assim, pro bem do meu filho, eu enfrentava, sabe? Eu ia assim, não tinha medo, eu tinha sempre muita fé, assim, procurava aquilo com fé, né? Seja claro, sem Deus, né, nada disso teria acontecido, né, mas assim, os profissionais também foram iluminados com certeza por Deus, né, e conseguiram encontrar o caminho certo para levar ele até ele chegou até hoje, né.